Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos de Corinto, na primeira epístola, capítulo de número 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Meus amados, o tema da nossa reflexão é a paternidade de Deus. Meus amados, não há, na verdade, nenhum conceito teológico tão profundo e tão maravilhoso do que o conceito de Deus como Pai. Em todas as teologias sistemáticas esboçam esta paternidade de Deus. Aliás, quando os apóstolos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, Jesus ensina o Pai Nosso, que começa: Pai Nosso que estás nos céus. Na verdade, Jesus poderia começar Criador Nosso, mas ele começa com Pai Nosso, e esse é um dos mais fortes conceitos de Deus na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre o caráter e a pessoa de Deus. Agora, para o nosso entendimento neste dia, eu quero esboçar pelo menos 3 conceitos de paternidade. Como é que Deus se mostra como Pai na Bíblia? O primeiro é a paternidade de criação. A paternidade de criação, eu diria, na pessoa de Adão. Adão foi filho de Deus, criado por Deus. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui Pai como sendo aquele que cria, aquele que forma. Assim como o pai da lâmpada é Thomas Alva Edison. Então Deus é o Pai de Adão, ele que criou Adão, o primeiro homem. Todas as coisas colocou nas mãos dele, tudo colocou na mão dele, ainda criou uma mulher e colocou ao lado dele. Que bênção! Mas Deus teve muita tristeza com o seu primeiro filho, Adão, e a Bíblia diz em Gênesis 6,6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. A desobediência, a queda, arruinou a criação, os planos de Deus, os projetos de Deus. Aí nós vemos, meus amados, a primeira paternidade como revelada na Escritura, que é a de criação. A segunda é a paternidade de eleição. Deus escolheu Israel, e ele deixou bem claro isso em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito. Israel é o meu filho primogênito. E mais ainda em Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus fez tudo pelo seu primogênito. Deus fez tudo pelo seu primeiro filho Adão, e Deus fez tudo pelo seu primogênito de eleição, Israel, com aliança, removendo do Egito. Mas Israel foi desobediente, não quis ser aquilo que Deus queria que fosse, luz para as nações, e murmurava, reclamava, desobedecia, até que Deus determinou que a geração que saíra do Egito iria morrer no deserto. E foi assim que aconteceu. Agora, a terceira e última paternidade como exibida na Bíblia é a paternidade de filiação. E aqui nós vemos Jesus Cristo de Nazaré. Isso mesmo, é isso. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo 3, nós vemos aquela experiência do batismo, e diz que assim que ele saiu da água, naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, falando de Jesus. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, o meu filho amado, em quem me agrado. Esse é diferente do primeiro Adão, esse é diferente de Israel, o primogênito, porque esse filho
ele é de paternidade, de filiação, aleluia. Este filho, ele tem prazer em me honrar, ele tem prazer em me obedecer. Na verdade, Jesus sempre deixou claro, eu não vim para fazer a minha vontade própria, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um, que não seja a minha vontade, mas a tua, meu Pai. Então Jesus sempre quis honrar o Pai. Agora, onde é que nós estamos? Onde é que você está? Eu quero dizer para você, você está incluído na filiação, na paternidade de filiação. Nós estamos, glória a Deus, incluídos na paternidade de filiação. Quando diz lá no Evangelho de João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas nós que o recebemos, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. Então nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E essa é a paternidade que nos interessa. Glória a Deus. Deus teve 3 filhos: Adão, Israel e Jesus. 2 filhos deram tristeza, mas um deu alegria. E eu digo muita alegria, porque a alegria do Senhor chegou até nós. Que Deus, pois, nos abençoe e nós entendamos que a maior das paternidades de Deus é a da filiação através de Jesus Cristo, porque nela nós temos a eternidade com Deus. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Esta é a palavra de hoje, meus amados. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.